Já tivemos uma afinidade assim, começamos a construir uma amizade, né? Isso há 10, 12 anos atrás, né? E eu me lembro que uma vez eu estava conversando com outro amigo meu, ele falou assim: e o Alan, cara? Eu falei: o Alan, cara, gente boa demais, tudo, né? Eu tenho aprendido bastante com ele, a gente tem feito trabalhos juntos, né? Aí esse meu amigo falou assim: mas ele não é muito sério? Eu falei: não, a gente não está falando da mesma pessoa, né? Ele pode parecer ser sério, mas tem um senso de humor assim enorme. Semana passada eu saí daqui com a barriga até doendo, de tanto que eu ri dos insights que o Alan teve. Mas enfim, eu fico feliz por isso, por a gente poder estar aqui e podermos rir juntos também, né? Eu já não tenho tanto senso de humor assim, às vezes fica um pouco mais sério o meu tom, né? Eu quero convidar vocês a abrirem ou acessarem a Bíblia de vocês comigo em Marcos, Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos 4, 35. Marcos 4, a partir do versículo 35. Nós vamos ler do 35 ao 41. Valeu, Ana. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos ao outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos fazer mais uma oração? Senhor, nós bendizemos e exaltamos o Teu nome e Te agradecemos pelo rico privilégio de, numa manhã tão linda como essa, o Senhor nos reunir aqui neste lugar. Nós estamos reunidos em torno da Tua presença, estamos reunidos em torno da Tua palavra, ao redor da Tua mesa. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito e operado aqui em nosso meio, desde que nós entramos aqui. As conversas informais, os apertos de mão, os abraços, os sorrisos, o cuidado que nós temos tido um com o outro aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, pelas crianças, obrigado pelas orações, pelas intercessões, obrigado pelo período musical, obrigado pela bênção da música na nossa vida, Deus. Nós Te louvamos e Te bendizemos e agora queremos apresentar o nosso culto a Ti também, com a nossa atenção e com a nossa concentração voltadas à Tua palavra. Conduz-nos, Pai, é o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, vamos falar um pouco sobre o tema que foi divulgado essa semana, bendita fragilidade. E a fragilidade a qual eu me refiro é a fragilidade da nossa vida humana e, mais especificamente, a fragilidade do nosso corpo humano. Essa passagem que nós lemos, ela é muito usada para falar sobre fé, sobre confiança e sobre milagres, porque isso está um pouco explícito nessa palavra, nesse trecho da Bíblia que nós lemos. Nós vemos a fé em ação, nós vemos os discípulos tendo que confiar naquilo que
Jesus estava fazendo e operando, e nós vemos um grande milagre acontecer, que é o milagre de uma tempestade, de um vendaval sendo ali apaziguado, acalmado por uma só palavra de Jesus, que dá origem àquele hino, uma só palavra que Deus mandar, vai fazer a minha vida mudar, né? Então nós vemos toda essa dinâmica acontecendo aqui nesse trecho que nós acabamos de ler. Agora, a minha proposta para essa manhã é um pouco diferente. Eu quero olhar para esse trecho juntamente com vocês aqui nessa manhã e ver não aquilo que está explícito, mas aquilo que está implícito nessa mensagem, nessa palavra, nesse trecho que nós lemos. Eu quero olhar para esse trecho a partir de uma ótica um pouco diferente, a partir da ótica da vida humana, dos cuidados com a vida humana, dos cuidados com o nosso corpo e dos cuidados com a preservação da vida, dos cuidados com a saúde, com os limites que todos nós enfrentamos. Nessa passagem, nós temos diversos aspectos que, ao olhar para ela, estão implícitos e que dizem respeito às situações que estão relacionadas ao dia a dia de cada um de nós. Nós vemos aqui nessa passagem os discípulos se deslocando juntamente com Jesus, indo de um local para o outro, passando para uma outra margem. Eles estão em trânsito. E se tem uma coisa que nós fazemos, sobretudo aqui no Grande ABC, em São Paulo, é estar em trânsito. Nós estamos aqui rotineiramente nos deslocando de um lugar para o outro, enfrentando os trânsitos que a nós são direcionados no caminho que nós estamos percorrendo. O Google ainda nos avisa, né? Esse caminho é o mais curto, porém nele você vai se atrasar 5 minutos. Se você quiser, eu tenho um mais longo que vai te poupar 2 minutos. Você pode escolher, mas isso te coloca num trânsito ao qual você está percorrendo. Nessa passagem, nós vemos os discípulos e Jesus enfrentando o cansaço. Eles já tinham tido um dia inteiro de atividades e agora, ao findar do dia, eles estão continuando como se tivesse assim uma jornada extra de trabalho, se deslocando de um local para o outro. Então, eles estão enfrentando o cansaço após um dia de atividades. Eles têm que enfrentar ali o sono. Sono esse que acometeu Jesus ao ponto de o levar a dormir, de reclinar a sua cabeça sobre o travesseiro e necessitar de descanso. Ele está ali dormindo. Nós vemos esses discípulos lidando com uma situação de um vendaval que foge do controle deles. Eles têm de lidar ali com uma situação que foge daquilo que eles estão acostumados a enfrentar. Eles estão lidando com uma situação inesperada para eles. Uma travessia que era simples, agora se tornou algo difícil de conseguir concluir em virtude do vendaval que os pegou de surpresa. Eles enfrentam medos, enfrentam riscos ali naquele barco, eles se veem ali no limite do que eles podem lidar e do que eles podem enfrentar. E por final, eles desfrutam também do alívio. O alívio de ver o Senhor Jesus acordando, dando uma palavra de ordem para o vento, para o mar e ver aquilo se acalmando, e eles podem então suspirar de alívio. Que bom! Que bom que passou, que bom que essa situação teve fim. Isso sem falar das sensações que, com certeza, eles sentiram, que são sensações que todos nós sentimos no nosso dia a dia. Eles enfrentaram um vento forte batendo na pele deles, enfrentaram o molhado da água que vinha sobre o barco, viram o barco encher e molhar os pés deles,
eles caíram, se levantaram em virtude do vento que assolava aquele barco. Eu repito, são situações pertinentes a cada um de nós no nosso dia a dia. Talvez não no barco, menos o Enio aqui que está acostumado a andar de barco corriqueiramente, né? Mas para a maioria de nós aqui, são situações semelhantes que nós enfrentamos, talvez no nosso dia a dia, nos deslocando no trânsito, indo para o trabalho, quando nós sofremos uma fechada, ou quando nós estamos seguindo o caminho tranquilo da nossa rotina diária e somos nesse caminho acometidos por uma tempestade de verão como essas que vem, e nós vemos as margens do nosso carro começar a se alagar. Eu tinha um Fusca verde, e eu me lembro que a gente estava inclusive no seminário, uma época, né? E eu estava na biblioteca lendo um pouco e começou a chover muito, mas chover com uma intensidade assim muito forte, né? E eu não estava percebendo muito aquilo em virtude do lugar que eu estava, e o pessoal chegou e falou: Rodrigo, tira seu carro que vai encher. E eu coloquei as coisas no carro e falei: vou embora. Entrei no carro, liguei o Fusca e comecei a andar. O Fusca, o limpador de para-brisa dele era muito lento, mas conforme eu acelerava, ele aumentava a velocidade, né? Algum problema que ele devia ter, com certeza, que eu não desconhecia, né? Mas eu comecei a pegar uma direção, eu vi todo mundo indo para uma direção, mas em virtude do para-brisa, eu não me atentei direito e fui direto em outra direção, e eu falei: eu vou acelerar para ele ir mais rápido, né? Quando eu acelerei para ele ir mais rápido, já estava alagado lá, eu fiz igual um pedalinho assim, né? E o Fusca bateu na árvore, né? E deixei ele lá. Saí correndo, peguei minha mochila, saí correndo. Ao sair correndo, um óculos que eu tinha feito há 2 dias caiu na água. E eu não tinha muito o que fazer, não encontrava mais. Falei: vou embora a pé, sem óculos, sem carro, sem nada, né? Enfim, mas eu só queria ir embora, né? Era um dia a dia normal, um dia de aula que eu estava ali, né? Mas são situações como essas que nos acontecem e que nos fazem enfrentar o frio, o molhado, o vento, o medo, mas depois de tudo também um alívio por ter superado tudo aquilo, né? Isso é interessante porque são todas essas sensações, sentimentos, situações que são muito pertinentes à nossa vida humana e que são sensíveis ao nosso corpo humano. E a nossa fé cristã, ela foi, ao longo da história, acusada de 2 grandes erros no que diz respeito ao corpo humano. A nossa fé cristã, ela foi acusada, por um lado, de negar a validade do corpo humano, buscando apenas um crescimento espiritual. Então, por muito tempo, o que importava para a fé cristã era o crescimento espiritual. O cuidado com o corpo, ele não tinha muita relevância para a fé cristã. Por algum tempo, na fé cristã, o corpo ele foi acusado de ser a fonte do pecado, a fonte do mal. Então, tudo aquilo que era matéria representava algo mal e nós devíamos buscar apenas aquilo que era elevado. Não é à toa que a primeira seita e heresia que o grupo apostólico teve que lidar com ela foi a seita do gnosticismo, que justamente denegria o corpo humano em prol de uma espiritualidade elevada. Contudo, esses são erros evidentes que a nós, hoje, nós podemos saber e perceber que não são pertinentes a uma fé cristã genuína, bíblica e autêntica. Porque se tem algo que a nossa fé cristã nos propõe, é o cuidado adequado da vida humana, do corpo humano e da nossa saúde como um todo. Não existe outra fé que valorize tanto o bem-estar da vida humana
do corpo humano e da saúde como a nossa fé cristã. Por exemplo, na nossa fé cristã, que quem dá o nome a ela é Jesus, o Cristo, nós vemos Jesus se encarnando, nascendo num corpo humano. Nós vemos Jesus, na sua trajetória dos evangelhos, dormindo, e em alguns momentos tirando sonecas. Nós vemos Jesus nos evangelhos comendo, participando de refeições, bebendo, tendo sede, estou com sede. Nós vemos Jesus sujando e limpando, lavando os seus pés, o que é equivalente ao banho para nós hoje em dia. Nós vemos Jesus passando por angústias, a ponto de suar como que sangue. Nós vemos Jesus indo às festas, participando de jantares, ao ponto de ser acusado de beberrão e de glutão. Nós vemos Jesus tendo uma vida humana comum, embrenhado na natureza humana, assim como nós aqui o estamos no dia de hoje. O fato de Jesus nascer em forma humana dignifica a vida humana. O fato de Deus enviar o seu Filho para nascer em forma humana dignifica a nossa existência como seres humanos de carne e de osso. Essa é a nossa fé, que valoriza a nossa existência, valoriza a nossa vida humana, valoriza o nosso corpo humano. A partir disso, nós começamos a valorizar, de fato, a nossa existência, a valorizar a nossa saúde, a valorizar o nosso corpo, e também entendemos que boa parte da nossa vida, ela se resume à manutenção. A manutenção em diversos aspectos. Por exemplo, a nossa vida, boa parte do nosso tempo, ele é consumido na manutenção de coisas. As coisas precisam de cuidado, senão elas quebram. Por exemplo, se você tem uma casa, você precisa cuidar bem dessa casa. Você precisa fazer as manutenções que aquela casa exige. Do cuidado, aquela casa começa a ceder. Daqui a pouco tem goteira, tem infiltração. Se não cuidar bem da casa, é bem provável que nela já não se tenha um lugar agradável para construir um lar. E é bem provável que, se não se cuidar bem de uma casa, ela já nem sequer ofereça segurança para os moradores que estão dentro dela. Eu morava uma época, a primeira casa que eu morei foi um sobrado nos fundos, como se fosse uma edícula, né? E eu lembro claramente de Deus falando comigo uma vez lá, através da vida da Débora, né? Nós tínhamos um varal, e enquanto era só eu e a Débora, aquele varal suportava bem as nossas roupas. Depois que veio o Pedro, com o peso da roupa dele, o varal começou a ceder. E a Débora continuamente falava: precisa arrumar o varal, precisa arrumar o varal, precisa arrumar o varal. E eu não fazia, nunca tive aptidão para essas coisas de casa e não gosto também, né? E um dia eu lembro que ela estava estendendo a roupa, o varal caiu. E ela ficou muito, muito nervosa, porque o varal caiu, sujou, roupa de nenê, teve que lavar tudo de novo, né? E o que eu me lembro de Deus falando comigo através da vida da Débora? A Débora falou justamente assim para mim: se fosse para a igreja, você já tinha feito. E de fato eu percebi que talvez eu estivesse dando a entender para Débora que as coisas que eu fazia para a igreja era mais importante do que o cuidado do meu lar e o cuidado das coisas que dizem respeito à minha família, né?
Então, daquele dia em diante, eu passei a tomar mais atenção e a ter mais cuidado com as coisas que eu fazia na minha casa, entendendo que ali também estava resultando em louvor a Deus e em zelo por aquilo que Deus tinha me dado. Um carro, por exemplo, se você tem um carro e não faz as manutenções nele, aquele carro já não vai ser mais adequado para andar. Você precisa trocar óleo, cuidar do freio, cuidar dos itens de segurança daquele carro. Celular, a gente compra celular e uma das primeiras coisas que a gente faz é colocar uma capinha, uma película, senão ele quebra, vai cair no chão, vai quebrar. E com a vida humana não é diferente também. Com o corpo humano não é diferente. O nosso corpo humano ele exige cuidados, a nossa vida humana ela exige cuidados também. Nós temos que tomar banho, banhar esse corpo regularmente. Do contrário, vai ser difícil ficar do lado de alguém. Nós precisamos alimentar esse corpo. Alguns precisam alimentar mais o corpo, outros menos. Nós precisamos exercitar esse corpo, deixar esse corpo repousar, descansar, e isso de novo, de novo, e de novo, e de novo, repetidas vezes, todos os dias. Todos os dias. E mesmo com todos esses cuidados que nós temos, com alguma frequência o nosso corpo quebra. Nós nos vemos doentes, fragilizados, e sabemos o quão ruim é ter o corpo doente, ter o corpo febril, mas são sinais da nossa fragilidade, são sinais dos cuidados que nós devemos ter. Agora, o corpo também não exige apenas cuidados. O corpo ele nos proporciona também prazeres. Por exemplo, quando nós falamos de tomar banho, né? Como é gostoso depois de um dia cansativo, às vezes um dia de calor, você chegar em casa e tomar uma boa ducha, aquela água caindo no corpo, é maravilhoso isso. A gente poder pegar uma fruta suculenta e apreciar a textura daquela fruta, dar uma boa dentada numa fruta, a boa sensação que nós temos depois de uma caminhada, o cheiro de alho fritando na cozinha, o estalar às vezes de um fogão a lenha, passando café, o ver uma boa paisagem, o escutar uma boa música, são todos deleites que pertencem à nossa vida e são proporcionados por esse corpo que Deus nos deu a cada um de nós e que nós devemos dele tomar cuidado necessário. Agora, isso tudo se torna tão automático que nós deixamos de ver o sagrado de Deus nessas pequenas coisas, assim como apreciar uma boa refeição, como abraçar uma pessoa que nós amamos. Nós entramos assim no piloto automático. Nós simplesmente entramos no barco e queremos passar para o outro lado. Nós perdemos a percepção da grandiosidade dessas coisas, da grandiosidade que nós temos de poder desfrutar de tudo isso que Deus tem nos dado a partir dessa vida humana e desse corpo que Ele nos permite ter. Nós vivemos tudo isso sem pensar muito. Nos esquecemos que nós dependemos dessa vida e desse corpo que nós temos para estar aqui hoje, por exemplo. Nós dependemos dessa vida e desse corpo que nós temos para nós estarmos disponíveis para a nossa família. Nós dependemos dessa vida e desse corpo que nós temos para estar aptos para o trabalho, no dia a dia, na nossa rotina de segunda a sexta. É interessante perceber essas nuances relacionadas à nossa vida
e entender que Deus está atuando em tudo isso em nossas vidas. Na fé judaica, o solo da onde germinou a nossa fé cristã, alguns observantes da fé judaica, eles proferem uma oração após utilizarem o banheiro. Eles usam o banheiro e depois proferem uma oração, uma bênção. E essa oração é mais ou menos assim. Eles repetem essas palavras: Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que formou o homem com sabedoria e nele criou muitos orifícios e cavidades. É evidente e sabido perante o trono da sua glória que se um deles estiver bloqueado ou se um deles estiver aberto, não será possível sobreviver. Bendito és tu, Hashem, que cura toda a carne e faz maravilhas. Interessante isso, né? Essa bênção, essa oração proferida por esses observantes da fé judaica, ela chega assim a ser um pouco vergonhosa e até desconfortável, de tão gráfica que ela é. Mas há nessa oração uma ousadia e uma beleza. Ela nos desafia a crer que o Deus que cuida de planetas e das suas órbitas também se envolve com os assuntos mais prosaicos e fisiológicos da nossa vida humana, na nossa rotina diária. É um Deus que não está alheio à nossa existência em vida no dia de hoje, nos dias que nós temos vivido. Amém? O fato é que quando nós usamos o nosso corpo de forma adequada, respeitando os limites do nosso corpo, as fragilidades do nosso corpo, nos alimentando de forma adequada, nos divertindo de forma adequada, relaxando, brincando, amando, dormindo, rindo, chorando, adorando, louvando e assim por diante, nós estamos dando alegria ao nosso Criador, por estarmos desfrutando dessa vida de forma adequada e cuidando do nosso corpo e da nossa saúde de maneira adequada. É mais ou menos como um arquiteto que vê o seu projeto sendo usado para aquilo que ele foi feito. Como, por exemplo, um arquiteto que faz um grande projeto de uma catedral e depois de algum tempo vê aquela catedral sendo usado para reunir pessoas e prestarem um culto a Deus. Aquele arquiteto se alegra por ver que seu projeto está sendo usado para a finalidade adequada. O mesmo com aqueles que projetam uma escola e a constroem e depois de algum tempo veem crianças, adultos, indo até aquela escola, entrando nela, se formando, crescendo como seres humanos. Isso traz alegria àquele arquiteto, àquele projetista. E assim com cada um de nós, quando usamos o nosso corpo e a nossa vida e dedicamos ao nosso corpo, à nossa vida, os cuidados que ele exige, desfrutamos do nosso corpo e da nossa vida de maneira adequada, estamos levando alegria ao nosso Deus, ao Criador de cada um de nós. O corpo que nós trazemos para a adoração aqui aos domingos é o mesmo corpo que nós carregamos para o dia a dia de trabalho, é o mesmo corpo que nós levamos para o banheiro, é o mesmo corpo que nós levamos para a academia. É esse corpo, é essa vida que nós temos. Não são várias vidas ou várias versões de nós mesmos, é uma única versão que nós temos e que nos permite caminhar e estar por onde nós caminhamos e por onde nós andamos. Talvez nós estejamos nesse barco e
E nesse barco talvez nós já estejamos cansados, com sono, com fome, sentindo frio, sentindo sede, sentindo medo, sentindo tristeza, sentindo alegria, sentindo alívio, dando risada após ter enfrentado uma tempestade que parecia que ia nos matar e agora nós estamos vivos. Talvez nós estejamos nesse barco nas mais diversas situações. Mas a nossa fé cristã nos dá a certeza que, independente das situações que nós estejamos enfrentando, independente das sensações que nós estejamos sentindo, o nosso Senhor Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, está conosco e tem nos permitido viver e superar essas situações e experimentar todas as situações na presença dEle. Amém? Eu não estou falando aqui, irmãos, de uma idolatria ao corpo humano, que a mídia nos vende isso, um objetivo tacanho e inalcançável de um corpo escultural perfeito. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo e buscando trazer à nossa mente, à nossa consciência, o cuidado adequado que nós temos que ter com o nosso corpo e com a nossa vida como um todo, em diversas áreas. Nós devemos cuidar da nossa alimentação, assim como nós devemos cuidar também da nossa saúde emocional, assim como nós devemos cuidar também da nossa saúde física, nos exercitando, assim como nós devemos cuidar também da nossa aparência, cuidando da melhor maneira possível, com os recursos que nós temos, assim como nós devemos cuidar também da nossa saúde quando nós sentimos alguma dor e nos deslocamos até um médico, assim como nós devemos cuidar também de fazer exames rotineiros para saber como anda a nossa saúde, fazer os nossos check-ups e assim por diante. É disso que eu estou falando, de valorizar a nossa existência, a nossa vida humana e a nossa saúde, porque nós só temos essa, não existe outra. Não há plano B para o corpo humano, para a saúde, é esse que nós temos e nós devemos cuidar, e cuidando bem nós estamos louvando ao nosso Senhor. Amém? Rolar com o seu filho na sala da sua casa, dormir abraçado com o seu cônjuge, não é menos sagrado do que dobrar os joelhos aqui com o seu corpo nos dias de culto. É o nosso corpo sendo usado para as inúmeras finalidades que ele existe. Eu posso dobrar o meu joelho aqui, assim como eu posso sair daqui e louvar a Deus também chutando uma bola com meu filho. Ou eu posso louvar a Deus saindo daqui, abraçando e beijando a minha esposa, ou recebendo um cumprimento de um amigo meu aqui que pode me dar um abraço muito forte e me trazer muita alegria, disposição e felicidade. Nós louvamos a Deus quando nós cuidamos bem da nossa vida, cuidamos bem da nossa saúde, cuidamos bem do nosso corpo, entendendo os nossos limites e as nossas fragilidades. Nós vamos orar a Deus, pedindo a Deus sabedoria e prática no cuidado dessa vida que Ele nos tem dado, no cuidado da nossa existência, no cuidado da existência das pessoas que nos cercam, no cuidado do nosso corpo, entendendo que a dignidade humana que nós temos também reside no outro. O outro também é dono dessa dignidade e depende desses cuidados. Eu tenho um médico, ele é meu endocrinologista, eu faço acompanhamento semestral por conta de um nódulo na tireoide, e esse endocrinologista ele cuida de mim já há alguns anos. Cuidou também de outras dificuldades que eu já tive, mas em virtude dos nossos acompanhamentos que nós fazemos anualmente, semestralmente, nós nos tornamos mais chegados. Eu diria até um pouco colegas e amigos, né? E
ele falou para mim recentemente, na última vez que eu fui, ele falou, olha, eu comecei atendendo uma rede pública. Ele só atendia particular, né? Eu comecei a atender numa rede pública. Eu falei, que legal, e como tem sido a experiência? Ele falou, tem uma experiência incrível que eu tenho vivido. Quando eu dou atenção para a saúde do outro, atenção de me preocupar com o outro, de recebê-lo na porta do consultório, de abraçar ele na sua saída, os meus pacientes dizem que não estão acostumados com esse tipo de cuidado e ficam felizes e alegres por isso. E nisso tudo, ele passou a enxergar a dignidade da vida e da existência humana no outro, que muitas vezes não tem esse cuidado. Isso pertence a nós e pertence àqueles que estão conosco também. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar?